Fala galera, quem fala aqui é o Akira e hoje iremos falar sobre a adaptação de One Piece feita pela Netflix. Como vimos, a Netflix anunciou que irá fazer uma série com pessoas de carne e osso, inspirada no mangá de Shida Oda. Para uns pode ser alegria e para outros pode ser um temor, mas veremos o que a Netflix vai fazer sobre essa obra. Para mim eu não tenho tanta fé, porque a Netflix acaba tendo um histórico ruim sobre adaptação, como por exemplo Death Note. Como vimos, Death Note não foi uma adaptação bem adaptada. E olha que eu acho que Death Note não era. Não tinha como de cagar, cara. Porque Death Note é um dos poucos animes que seria bom adaptado como filme. Como vemos. Como, por exemplo, Death Note não tem tantas coisas fantasiosas como por exemplo, Dragon Ball, One Piece, Pokémon, essas obras assim. O Death Note era mais focado ensina como fosse na realidade, julgamento de o que é certo e o que é errado, o que você, o que você julga ser certo e o que você julga ser errado, sendo que eles conseguiram cagar nisso. Tiraram a essência toda da obra, tiraram tudo que tem de bom na obra e deixaram só o registro de lixo, como vemos na adaptação feita pela Netflix. E ela não foi a única adaptação de anime que a Netflix fez. Vemos que ela tenha feito com Fullmetal. Embora Fullmetal seja um dos meus animes favoritos, como One Piece, vimos que eles cagaram lindo. Como, por exemplo, eles... Cara, dava pra ver que aquilo era peruca no Ed. Nos dois, velho. Aquela mãozinha passando naquela hora que eles estavam fazendo a transmutação. Meu Deus. Eles cagaram de um jeito que eu não sei nem como conseguiram fazer isso. E tirando embora que o Ed e o Afonso, eles são europeus, velho. Não são japoneses. E ficou bem estranho o japonês louro. E aquela peruca ali tava tão na cara que era peruca. Tipo, pagava um pouquinho mais caro pra comprar uma peruca decente, mas não. Botaram uma peruca bem ridícula neles. E também tem toda a adaptação que eles fizeram, que é o Bleach. Embora a Bleach eu não acho que seja uma adaptação tão ruim assim, mas embora tenha algumas coisas negativas na obra. Na obra não, ensino na adaptação para filme. Agora, o One Piece, eles querem adaptar por uma série. Sendo que eles já confirmaram a primeira temporada vai ter 10 episódios, já fizeram o roteiro, meio que escalaram o elenco. Meio que escalaram, porque não, meio que já escalaram o elenco. E também eles falam, já vai começar as filmagens ainda esse mês ou mês que vem. Embora eu não acho que vai ser uma adaptação bem feita, porque embora tenha que envolver muito dinheiro. Ó, na obra existe umas coisas chamadas fruta do diabo, como Akano no Mi. Sendo que elas dão poderes ao usuário, que como ela, que acaba comendo essas frutas. E o protagonista, o Luffy, ele acaba comendo ela, a Gomu Gomu no. Como por exemplo, ele se estica como uma borracha. Então, todo episódio vai acabar se esticando como borracha. E como eles vão fazer essa adaptação se o orçamento da série não for tão alto? Porque o orçamento da série tem que ser alto para cada episódio. Tem mais ou menos tipo de milhões, porque é complicado. Eu não tô falando de outras coisas, tem outras coisas também que vai pegar a obra e fazer assim, como uma obra negativa. Como, por exemplo, tem os personagens lá, como é que eles vão adaptar esses personagens? Como o Chopper, que é uma rena que vira humana. E tem outras transformações dela, como eles vão adaptar o Blue em si, que eu acho que né, não seja tão difícil, mas o pior de tudo vai ser o Frank. Como é que eles vão adaptar o Frank, velho? Porque a Nani, o Sanji, o Zoro, não acho tão difícil de ser adaptado. Os mais difíceis que eu acho que é o Chopper, o Frank, o Brook, o Luffy. Esse eu acho que é o mais difícil. E ele tá aqui o primeiro vilão que eles vão encontrar na saga, que é o Palhaço lá. Agora na minha mente não vem o nome, mas é o que ele comeu a fruta da separação, ele separa o corpo todo e etc. Como é que eles vão fazer essa adaptação bem feita, sendo que se o orçamento da série não for tão alto? Espero que o orçamento da série seja tão alto, embora que também daqui para as outras sagas tem umas coisas bem bizarras. Como é que eles vão adaptar isso? Vai ser complicado a gente confiar que a Netflix vai conseguir fazer. Se não conseguiu fazer com Death Note, Fullmetal e Bleach direito, quanto mais com a One Piece, que um anime, um mangá bem cartunesco, bem único, com as suas próprias essências. Como, por exemplo, na saga da Big Bang, como é que eles vão adaptar, por exemplo, aquela saga? Onde vemos que vocês têm que assistir. Caso vocês não são fã, assista, que vocês vão saber. Mas provavelmente você entrou nesse vídeo querendo saber sobre ela. Velho, vocês são fã e vão concordar comigo. Como é que eles vão fazer essa adaptação com esses personagens e outros personagens também que tem na obra? Como é que eles vão adaptar isso? Vai ser bem complicado, eu não faço a mínima ideia.
Eu tô pagando pra ver, mas eu já tô indo ver a série com o pé atrás, já achando que a adaptação não vai ser uma adaptação bem legal. Porque, como eu falei, é uma série de mangá cartunística, uma série de anime cartunística. Então, eu não faço a mínima ideia como é que eles vão adaptar isso, como eles vão fazer isso, como eles vão fazer rolar isso. Eu não vejo um lançamento tipo assim, pequeno, tem que ser um orçamento grande, como Game of Thrones ou Westworld e outras séries. Porque se for um orçamento pequeno, vai ser complicado. E os atores? Como é que vão fazer? Como é que vão fazer as filmagens? Como é que vai rolar? Vamos ver, né? Tem que ver. Alguém tem que ver isso. Veremos como é que a Netflix vai sobressair sobre essa série, como é que vai rolar. Eu tô pagando pra ver. E logo quando sair a série, eu vou trazer aqui pro canal uma crítica, uma análise falando sobre os pontos positivos e negativos da série, como por exemplo, porque como no anime e no mangá são coisas diferentes, no anime tem umas coisas que não tem no mangá e no mangá tem coisas que no anime não tem. E eu vou fazer essa comparação também para a série. Veremos como a Netflix irá adaptar essa série. Nos próximos dias que sair alguma notícia sobre a adaptação de One Piece, o elenco sair, nos próximos dias que sair alguma notícia sobre a adaptação do elenco e etc., eu venho trazer aqui no canal alguma notícia falando sobre essa série. Embora, para mim, não é uma alegria. Para mim, é que seja um grande temor, porque também tem outros filmes que tentaram adaptar, que era feito de anime, como Dragon Ball. Bora ver o que eles vão fazer. Eu tô com o pé atrás e eu tô na frente. Eu vou dar um voto de fé, não vou mentir, eu falo assim, metade, metade. Metade eu acho que vai dar certo, metade eu acho que vai dar errado, metade de mim. Resumindo. Próximos dias, se sair alguma notícia, como falei, pego de volta para vocês, e vocês irão ver eu novamente. Se quiser alguma sugestão de vídeo aí que eu fale, ou de chuta, só falar nos comentários que eu trago para vocês. Então, valeu!